Bom dia, pessoal! Bom dia, Alemanha! Bom dia, Brasil! Hoje, no nosso primeiro dia aqui com o nosso novo horário, 10 para 7 da manhã. E eu desejo a todo mundo um bom dia. Vamos levantar, vamos tomar café. Oi, Andréia, tudo bem? Nós já estamos de pé. Andréia, tudo bom? Olha aí. Gente, isso aqui é água, tá? Mas para comemorar que as brasileiras estão acordando agora, né? Já deve estar sentindo aquele cheirinho do café. E vamos ver quem aparece aqui para a live hoje exatamente. Nós vamos falar de um tema bem interessante que é como conseguir controlar a fome. E quem me conhece, quem me segue, quem já assistiu vários vídeos meus vai falar: pô, Lilia, de novo, como é que eu vou conseguir controlar a fome? E sim, nós vamos falar disso mais umas 300 milhões de vezes, porque eu acho que é o maior problema de todos, que a gente não entende. Vamos passar agora por um outro nível de consciência. A gente não entende quão complexa a fome é. Por quê? Porque a gente mistura duas coisas que não tem nada a ver. Misturando esses dois conceitos, fica muito difícil da gente identificar o que é uma e o que é a outra. E aí, a gente não consegue mesmo controlar. Como que eu vou explicar isso de uma maneira mais clara para quem está escutando isso, quem está vendo, assistindo a live pela primeira vez? Você tem que aprender a entender a fome, você tem que descobrir qual é a força do seu inimigo, né? Porque se você não consegue controlar, é mais ou menos que um inimigo. E você tem que saber quais são as artimanhas e quais são os pontos fortes do seu inimigo para você poder controlar, né? Já que ele acaba te assolando. Vamos dizer assim, se um leão é uma ameaça para você, você tem que entender quais são... Oi, Janice, tudo bom? Não vou deixar dormir não, vamos acordar. Então, se um leão é uma ameaça para você, você tem que saber sim quais são os pontos fortes do leão, como que ele ataca, como que ele vai te... como que ele vai ser uma... Como que ele vai conseguir te atacar, como que ele vai conseguir te vencer, né? Já o caso de uma cobra, você tem que saber, né? Tem cobra que não é venenosa, tem cobra que é venenosa, tudo bom? Então, tem cobra que é venenosa, tem cobra que não é venenosa, tem cobra que te estrangula, tem cobra que te pica. Então, eu tô usando agora, né, a metáfora dos bichos para ficar mais clara essa ideia de agressão, da gente ser agredido por alguma coisa e a gente não conseguir controlar, né? E acabar perdendo essa briga, esse impasse. Então, o primeiro passo para a gente controlar a fome é a gente conseguir encontrar o inimigo. Legal, Lilian. Então, é a gente entender o inimigo. E no caso, né, eu usei agora a metáfora dos bichos, existem muitos animais, né, na nossa fauna e a gente tem que saber qual que é o meu inimigo, qual é o próximo desafio e como é que esse inimigo se apresenta, tá? Estou sim comparando a fome com um bicho, com um animal selvagem que te caça e acaba vencendo a briga e te comendo, né? Por assim dizer. Então, no caso da fome, a gente tem também que identificar quais são as forças, né, ocultas dentro da fome. E o primeiro passo é claro, agora eu vou falar bem devagarzinho. O primeiro passo é a gente entender a diferença entre fome física e fome emocional. Ô, Lília, de novo, Sim, porque eu vejo todos os dias que as pessoas não entendem. O conceito, talvez, a ideia, sei, tem uma fome física e uma emocional. Mas eu percebo que o conceito ainda não está bem dividido quando a gente continua misturando as duas coisas. Não consigo vencer, não consigo controlar a minha fome, não consigo controlar o meu ímpeto de querer ir atrás de alguma coisa para colocar na boca, né? Então, o primeiro passo é a gente se aprofundar mais nesse conceito, nessa divisão dos dois tipos de fome. Porque como em muitos outros setores da vida, né, em outras situações, uma palavra descreve coisas
completamente diferentes. Bom dia, Ana Paula. Gente, tirei todo mundo da cama, que maravilha, né? Uma palavra define várias coisas e geralmente conceitos completamente diferentes, né? Eu tô sentada agora em uma cadeira, mas poderia estar sentada num banco. Aí uma de vocês podia me dizer, tá, já que você tá aí no banco, saca um dinheiro para mim, você tá no banco, né? Aí todo mundo vai rir porque vai falar, Lilian, não, né? Mas o banco de dinheiro e o banco de sentar em cima são coisas completamente diferentes. Pelo contexto, né, do que você tá falando, fica fácil sim da gente entender a diferença dessas duas coisas. A palavra é a mesma, escrita do mesmo jeito, mas tem dois significados completamente diferentes e o contexto também ajuda, né? Ao passo que, se eu for falar, por exemplo, assim, eu amo meu namorado, eu amo o Bayern de Munique, que é um clube de futebol, né? Eu amo lasanha e eu amo assistir filme preto e branco no domingo. São coisas completamente diferentes, né? Mas a gente já vai... Vocês estão vendo a diferença? O banco a gente não vai confundir por causa do contexto. Agora, quando a gente fala eu amo, eu gosto, a gente já começa a confundir um pouquinho mais. Será que eu gosto de filme preto e branco do mesmo jeito, no mesmo teor, da mesma sensibilidade que eu amo meu namorado? Será? Tá vendo como já começa a complicar o negócio? E, gente, amar o Bayern de Munique, amar a lasanha, amar o namorado e filme preto e branco são coisas muito diferentes. A gente usa a mesma palavra, mas a sensação é muito parecida, né? Então, imagina aí que o namorado vem, mas você gosta mais da lasanha do que de mim. Ou se a lasanha pudesse falar, você ama mais o seu namorado do que me ama. Então, já fica mais aquela sensação, aquela ideia do sentimento que está ligado com aquilo já fica mais complexa. Agora, hora que chega na fome, então, vocês entenderam, né? 3 degraus para ficar a coisa bem clara. A primeira palavra, banco, né? Porque o contexto já explica que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando a gente fala eu amo, já fica mais complicado. Eu uso esse exemplo numa palestra que eu dou a respeito de relacionamentos. E aí, claro que eu me aprofundo muito mais, né, nessa bagunça do eu gosto, eu amo e eu preciso daquilo, né? Mas já deu pra ver que a gente bagunça muito, mistura coisas que na realidade não tem nada a ver, que realmente não tem nada a ver. Por exemplo, né, comida é uma coisa que eu gosto de fazer, uma pessoa e um time de futebol. São coisas completamente diferentes, mas aí a gente já mistura um pouquinho a sensação. Voltando para o 3º degrau, quando eu falo de fome, então, aí é que eu misturo tudo. Porque o meu conceito, a minha ideia e a minha sensação, o complexo de sensações é muito, muito parecido. Por isso que fica muito difícil da gente dividir, separar e entender os dois tipos de fome. Recapitulando. Para conseguir controlar o animal que me agride, né? A coisa que vai me devorar, eu tenho que entender como ela funciona. E para entender como ela funciona, bom dia! Então, para eu entender como ela funciona, eu tenho que conhecer e saber detectar exatamente onde ela está, né? Como eu já falei no começo da aula hoje, da nossa live hoje, eu sempre mania de professora, né? Tudo é aula. Então, a gente tem que entender quais são as táticas do animal que é uma ameaça pra gente, né? Pra gente poder controlar essa situação. Se é um leopardo, se é um leão, que eles chegam até, meu Deus do céu, não sei nem se tá certo, eles chegam a uma velocidade máxima de 130 km por hora. Ou seja, se você tiver um carro que não é muito veloz, então você vai ter que arrumar uma outra tática muito rápida para poder salvar a sua vida. Porque se o leão estiver atrás de você e quiser te comer, ele vai conseguir, né? Ao passo que uma cobra não é tão rápida como um leão, mas ela é muito mais astuta e ela é muito mais rápida no bote. Então você tem que saber, qual que é esse animal, qual que é a estratégia dele para me pegar?
Como é que eu vou poder me livrar disso? O que eu tenho que fazer, né? No caso, se você tivesse um saco, você colocaria a cobra dentro, né? Então, assim, e o leão já não conseguiria. Então, claro, dependendo da situação, eu tô sendo muito criativa aqui só para vocês entenderem um pouquinho melhor, né? Como é que a gente tem que entender e conhecer a tática do nosso inimigo. E quando eu não consigo controlar a minha fome, ela é um inimigo, sim. E do mesmo jeito que eu tenho que aprender a controlar os animais, entender, né, a tática dos animais, eu tenho que entender a tática da fome, que me assola e que me faz, claro, fazer a vontade dela, né, que a fome acaba me comendo, por assim dizer. Então, o que a gente tem que fazer nessas horas? A gente tem que entender exatamente o conceito de fome e entender, né, que é o primeiro passo, que existe a fome física e a fome emocional. E, por outro lado, eu tenho que entender que tem a fome física, a fome emocional, e eu tenho que aprender a separar uma da outra. E como eu já disse, elas são muito parecidas e fica muito difícil. Mas não tem jeito, não tem um STJ na vida que a gente chega lá, olha, difícil, não vai dar, viu? Não tem jeito, a gente vai ter que começar a separar uma coisa da outra, sim. Aí, Lília, mas você tá falando que é difícil, então não vai ter jeito, não. Tem, gente. Tem jeito porque a gente faz muito mais coisa que é muito mais difícil, a gente diferencia, sim, coisas que são difíceis. Ah, Lília, não tá entendendo. Então, eu vou explicar. Por exemplo, eu acho uma coisa muito engraçada quando mães, né, pais, de uma maneira geral, mas principalmente as mães, têm filhos gêmeos univitelinos e elas conseguem diferenciar um do outro. Gente, isso é muito engraçado. Mas as mães conhecem. As mães conseguem diferenciar um filho do outro e isso você acaba, né, ativando os seus sensores e você consegue sim. Então, mas isso é uma coisa muito especial de mãe que tem filho gêmeo, não sei o quê. Agora vamos para um outro passo, né, para a grande maioria das mulheres. Eu não tenho filhos. E eu nunca cuidei de um bebê novo por muito tempo. Mas todas as mães me dizem a mesma coisa. A gente consegue saber o que a criança está precisando de acordo com o choro. Não, para mim todo bebê berra do mesmo jeito. Não, você entende se o choro é de fome, se o choro é de dor ou se o choro é de manha. Eu não entendo coisa nenhuma, né? Mas quem faz isso, quem passa por esse processo e quem não consegue, né? Porque no meu caso, como eu só tomei conta de crianças, de amigas e de parentes, né? Então eu poderia, depois de uma hora, devolver o bebê. Mas para quem está o tempo todo ligado, né? E se preocupa, vocês estão entendendo? Se você está ligado e você se preocupa com aquilo, então claro que você acaba ativando os seus sensores e conseguindo sim sentir a diferença, que para a maioria das pessoas que não está na mesma situação que você, é uma coisa quase que impossível, não é verdade? Então, mas é possível sim. Entenderam? Já dá para ver como é que é a sensação que a gente tem que ir desenvolvendo, como é que você tem que ir refinando os seus sensores para chegar e detectar a diferença entre uma coisa e outra que realmente são muito parecidas? É mais ou menos por aí. Aí tem um outro exemplo, que é uma coisa muito triste também, né? Que infelizmente na criação de frangos e galinhas, eles têm um método para diferenciar o sexo do pintinho macho e do pintinho fêmea. Até dói o coração de falar do pintinho macho e do pintinho fêmea. E não tem como a gente ver isso, ainda mais quando eles são pequenininhos, né? Então a pessoa que conhece instintivamente chega lá e fica olhando, e a pessoa que não sabe ainda fica do lado, fala, esse é macho, esse é fêmea, esse é macho, esse é fêmea. Não tem jeito de você saber o que é um e o que é outro. Mas aí você vai ativando, né? Você vai apurando a sua capacidade, os seus sensores vão ficando cada vez mais sensíveis, que chega uma hora que esse aprendiz que está lá do lado, infelizmente, né? Os coitadinhos são diferenciados para serem mortos, mas tudo bem. É um exemplo drástico, mas muito certeiro, né? A gente acaba aprendendo com uma outra pessoa
a separar duas coisas que na realidade parecem ser muito iguais. Não sei se vocês já conheciam essa história, se vocês já tinham ouvido a falar a respeito disso, mas é assim que eles separam o pintinho, o macho do pintinho fêmea, né? Da fêmea. Então, é possível sim, a gente pode ativar, a gente pode refinar essa sensação, esses nossos sensores. Lília, mas por que você está complicando tanto? Porque eu vejo que é muito complicado para a maioria das pessoas. No meu caso, não, né? Eu já, de olho fechado, já sei quem que é macho, quem que é fêmea, mas eu vejo que é um grande ponto, é um problema e a gente tem que se refinar sim e tem que se inteirar cada vez mais disso, porque é a única maneira, é a estratégia de você conseguir separar sim a sua fome física da sua fome emocional. Aí ainda tá tudo muito nebuloso, não tô entendendo. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que as pessoas não conseguem diferenciar os dois tipos de fome? Porque a fome física, ela é sanada muito rápido. Quem está aqui comigo já, que já participa do meu curso, que está participando do nosso desafio de 14 dias, né? Ideia da Ana Paula. Obrigada, Ana Paula, foi bem legal mesmo. Né? Então, vocês já estão mais ou menos bem sintonizadas em relação a isso. Mas para quem está escutando aqui agora, talvez seja uma coisa relativamente nova. Mas mesmo do pessoal que já está tarimbado, que conhece, que trabalha e que já está mexendo com isso, eu vejo que vira e mexe vem aquela situação onde a pessoa fala, mas isso é ansiedade, sabe? Misturou de novo, né? Na hora que a pessoa já deveria ter entendido, isso é só ansiedade. Ansiedade é fome emocional. E não tem jeito da gente sanar a fome emocional com comida, com papá, com mangiare. Aí dá um revertério aqui na cabeça, que a gente mistura as duas coisas de novo, porque as sensações, os sentimentos ligados às duas são muito parecidos. Deu para entender? Coloquem alguma coisa aí. Ninguém tá falando nada, ou vocês estão prestando muita atenção, ou estão fazendo outra coisa. Legal. Vamos que vamos. Exatamente. Então, pra gente controlar a fome, o primeiro passo é entender se a fome é física e se a fome é emocional. Tanto uma quanto a outra, gente, dá sim, obrigada, Lília, dá sim pra gente controlar. E dá pra gente ter o controle completo da coisa. Primeiro, a gente tem que entender. Se eu acho que a fome é física, aí eu entro numa de, não, eu preciso disso, eu preciso de vitamina, eu fui criada assim, não sei o que lá. Aí eu me perco completamente nesse universo do qual realmente eu não tenho controle, né? Então, tudo que tá ligado... Deixa eu ver quem tá... Fome emocional... Isso, exatamente. Então é assim, tudo que está ligado à fome emocional é uma sensação que não é uma sensação positiva, né? Eu vou citar aqui alguns, medo, tristeza, solidão, ansiedade, estar sob pressão, estar desesperançoso, estar chateado da vida, na fossa, como a gente fala, né? Quando foi largado pelo namorado, quando foi traído e tudo mais. Todas essas sensações são fome emocionais. Mas essas, geralmente, elas são bem fáceis de serem reconhecidas, porque a gente já conhece, né? Você bate o olho no pessoa, nossa, aí tá na fossa. Na fossa, essa coisa do meu tempo ainda, né? Essa, tá triste por causa do namorado, a gente consegue até ver. Mas tem umas outras coisinhas que estão sendo, ao invés de elas serem separadas, elas estão sendo... juntadas, que é a sensação, que é essa ideia de que eu estou ansiosa, primeiro que a ansiedade tem cura, né, e não pode jamais ser misturada com a fome, né, e eu não posso usar a fome como um remédio para a minha ansiedade. Mas, olha, abrindo um parênteses aqui, eu já repeti isso várias vezes, mas vou repetir mais uma. Uma mentira dita 100 vezes vira uma verdade e uma mentira dita 1000 vezes vira uma crença. Mas como todo mundo fala essa mesma
Mentira, todo mundo conta a mesma mentira. Eu tô comendo porque eu tô ansiosa, até parece que é uma relação lógica. Se você tá ansiosa, então você tem que comer. E tá tudo certo, e esse é o caminho mesmo. Mas não é, gente. A solução para a ansiedade é você ver por que você está ansiosa e tomar providência para não estar mais ansiosa, melhorar o seu nível de resiliência, né? Que tem vários métodos, é um conceito, uma história completamente diferente do que a gente está fazendo aqui, mas não descontar na comida. Mas a gente escuta isso tantas vezes que fica difícil, né? Voltando agora para fazer o viés, a gente detectar a ansiedade como uma fome emocional que tem que ser separada da fome física. Porque tanta gente fala, a gente escuta todos os dias e cada vez que a gente escuta, isso vai ficando cada vez mais forte na nossa cabeça, que a gente acha que uma coisa é ligada à outra. Então, se eu estou ansiosa, ah, tá. Olha, então aí chegou na hora, tava ali, eu ia fazer minha live, entendeu? Tava preocupada, aí eu comi, eu tava ansiosa. Aí todo mundo entende, parece, né, que você tem um aval da sociedade. Ah, tá. Então se ela tava ansiosa, ela comeu, é uma consequência lógica do que estava acontecendo. E não é. E é justamente aí que a gente tem que começar. Claro que existem, sei lá, 1000 tipos de fome emocional. Eu pego a ansiedade para Cristo aqui agora, porque é o melhor exemplo que tem. Que é uma coisa muito natural, né? Da gente misturar esses dois tipos de coisa. A fome física e a fome emocional, a hora que a gente fala de ansiedade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, você não vai ficar mais zerada, menos ansiosa, mais legal, mais satisfeita da vida só porque você exagera na comida. Muito pelo contrário, você vai ficar mais frustrada ainda, ver o ponteiro da balança subindo e vai ficar mais ansiosa ainda. Ou seja, o círculo vicioso negativo tá ali rodando e você tá dentro totalmente perdida. Então, o primeiro passo é a gente entender o que é fome física e o que é fome emocional. Entender que para cada uma delas tem uma receita diferente. Para a fome física, claro, é a comida saudável e a quantidade também dependendo da minha idade. E para a fome emocional, é o que a fome emocional exige que eu faça. Geralmente, entender o que está acontecendo e desenvolver estratégias sozinha ou com a ajuda de um profissional para resolver esse problema. E se você não consegue resolver sozinho, então você tem que procurar ajuda. Autoajuda, livro ou qualquer outra pessoa. Tá bom? Ficou mais claro, gente? Dá para entender melhor o que é a fome física, o que é a fome emocional. E agora eu gostaria de saber se tem alguém que quer falar comigo. Aí eu chamo alguém aqui para a gente falar a respeito do nosso desafio de 14 dias. Cada uma das meninas estipulou uma meta, o quanto elas querem perder, né? Falo meninas porque são só meninas que estão no grupo, né? Cada uma delas quer perder até o final da próxima semana. Nosso desafio dura 2 semanas, todo dia tem uma coisa diferente pra gente fazer e todo dia tem um pensamento muito especial também no final do dia, que a gente faz tipo um resumo, o que eu fiz hoje, o que eu mudei, como eu mudei, né? O que esse dia trouxe para mim. Claro que todo mundo quer emagrecer, mas isso é um processo de aprendizado muito profundo também, né? Principalmente quando a gente começa a ver que dá, que funciona assim. Gente, eu emagreci. Acho que eu já emagreci 1 quilo de ontem para hoje, só por estar fazendo junto com vocês. Lembrando mais uma vez aqui, né, que eu não quero emagrecer, eu não preciso emagrecer, mas eu percebi hoje de manhã, na hora que eu vesti a calça, que ela está um pouquinho mais folgada do que deveria estar. Então, olha, mirem-se no meu case, gente, eu já emagreci o suficiente para a calça ficar mais para lá do que para cá, tá? Mas, então, eu não sei qual foi, se alguém quiser colocar alguma coisa aqui, se vocês colocaram bastante coisa lá no grupo, achei super legal. E uma coisa bem interessante também desse desafio é essa sensação de grupo, né? Se eu conseguir, deixa eu ver aqui quem tá escrevendo. Não posso resistir. Legal, beleza. Gatilho, exatamente, isso aí. Então, gente, vamos voltar agora a falar do nosso desafio. Um baita de um pontapé.
Legal. Tá, o nosso desafio. Todo mundo junto, uma dando força pra outra, que é muito legal isso, porque aí você não fica aquele negócio, vou desistir, parece que tá sozinha, né? E é muito legal, por isso continuem postando, continuem colocando lá no grupo, falando de vocês, falando da experiência. E a experiência de ontem, eu sei que foi parecida com o regime, né? Que eu pedi para vocês fazerem as 2 refeições e não mais. E a soma das calorias dessa refeição não poderia ultrapassar 800 calorias. Que, claro, é pouco, né? Isso aí tá muito parecido com o regime, mas isso aí foi só o primeiro passo para vocês entenderem, né? Que a gente vai ter que restringir 1 quilo, beleza, tá vendo aí, Ana Paula? Beleza. Gente, é o que eu falo, se a gente segue a risca, se você fica no processo, a coisa funciona. O único problema é que a gente acaba se dispersando, a gente acaba saindo, a gente acaba fugindo, né, do que a gente está fazendo. Imagina se tudo que você fizesse na vida fosse assim, eu tô indo de A para B de carro, tô no volante, aí depois eu me despeço, bumba, não dá, né? Então, e sem contar todas as outras coisas que são desse jeito. Ou seja, a gente tem que ficar no processo. Eu acho que essa ideia do desafio de todo mundo junto, todo mundo tá se apoiando, não deixa a gente sair da linha. E é muito legal isso. Por quê? O que a gente aprendeu com o nosso exercício de ontem? Primeiro, que a gente tem que controlar sim, a gente tem que arrumar um jeito, uma medida de comer menos, né? O nosso regime aqui é comer menos, não é por maldade minha, não é que eu não queira deixar vocês comerem, mas quanto mais velha a gente fica, de menos comida a gente precisa, e para emagrecer a gente tem que comer menos. Acabou. Isso é um fato, não tem jeito da gente brigar com a natureza, a gente aceita e continua, tá? Então, isso aí. A nossa ideia aqui é a gente desenvolver um método, uma maneira, uma sensação, um caminho pra gente voltar a comer do jeito que eu comia antes, né? Antes da gente ter engordado, e se adaptar à nossa idade também. Ou seja, aprender a comer menos, a gente se condicionar. Um segundo de silêncio, a gente se condicionar a comer menos. Porque nós nos condicionamos a exagerar, independente das razões. Se a gente colocou a fome emocional na frente ou não, nós nos condicionamos. Quem me falou outro dia foi a Lília, né? Que ela estava de jejum e foi lá na geladeira e pegou coisa para comer sem perceber. Gente, isso é o condicionamento, né? Quando a gente age automaticamente, isso é o condicionamento. Então, todo mundo aqui que exagerou ao ponto de engordar e chegar um tanto de quilos que a pessoa não quer, acabou se condicionando, né? Você fazendo todos os dias, funciona para um lado e funciona para o outro, para o negativo e para o positivo. Se você repete todos os dias, de maneira consciente ou inconsciente, não importa, o mesmo hábito, ele vai chegar uma hora que ele vai virar realmente uma automatização. Ou seja, você cria um piloto automático e aí ele é dono de você. E aquilo que a Lilian falou é bem isso mesmo, né? Ela estava de jejum, consciente, sabendo o que estava fazendo, passando por tudo aquilo, levanta inconscientemente, vai na geladeira e pega alguma coisa para comer. Então, é justamente isso que a gente vai fazer, só que ao contrário. Se todo mundo ficar no caminho, se ninguém sair da trilha, se a gente fizer tudo direitinho, já vou falar mais um pouquinho a respeito disso, então vocês vão sim criar um piloto automático que vai assumir por vocês. Então vocês vão automaticamente nem pensar em comida e nem pensar no exagero e muito menos não vão nem pensar em suprir a fome emocional com comida que é para fome física, tá? Então, por que do nosso exercício de ontem? É só mais uma das inúmeras formas da gente aprender a controlar o que a gente come. Ontem foi um pouco pesado, né, pra gente pensar nas calorias, e é bom até pra gente já se ativando, né, o que engorda, o que eu preciso para emagrecer e o que eu como realmente, porque a gente come inconscientemente, a gente exagera sem saber. Então, o exercício de ontem foi só pra gente ficar mais
mais nessa linha de prestar atenção na quantidade, no que eu tô comendo, o que é exagero, o que não é exagero. Hoje, por exemplo, cada um pode comer o que quiser. Pode ser lasanha, pode ser espaguete, pode ser pastel, viu, Janice? Pode ser o que for, mas pouco. Aí vai do bom senso de vocês. Por isso, a história de ontem de fazer as continhas, né? Você vai saber, vai ver quantas calorias, né? Eu não falo para vocês contarem calorias, mas a gente tem que encontrar um denominador comum aqui para a gente conversar, né? Você tem que saber quanto que isso vai influenciar no seu programa agora de 14 dias. Então você fala, Lili, eu gosto do pastel, eu vou comer meu pastel, sei lá, eu deve ter dependendo do tamanho, né, de como foi feito, sei lá, 300 calorias, então, meu Deus, então você come o seu pastel, não tem problema nenhum, tá? Aqui a gente não proíbe nada. Só que aí você vai ter que fazer a conta e ver o que sobra ainda da quantidade que você pode comer nesse dia para você passar o resto do dia sem passar fome. Se a ideia é não passar fome. E aí, se for o caso, você fala assim, não, eu vou comer um prato de pasta que tem, sei lá, 900 calorias. Então, é a sua ração para esse dia. Você vai ter que ficar o resto do dia sem comer nada e sem beliscando também, né? Senão você cai no mini efeito sanfona. A respeito dele a gente fala um outro dia, né? E isso é muito perigoso também. Então, o que a gente faz hoje? Um minutinho de silêncio agora. Não vamos pegar um minuto, mas um pequeno espaço no tempo. Respirem fundo e pense no dia de vocês. O que vai acontecer hoje? Quais são os desafios? Quais são os momentos que eu posso controlar ou não? O que eu tenho na geladeira? O que eu tenho em cima do fogão? O que eu posso fazer? O que eu vou comprar? Onde que eu vou estar? E já decida agora, né? O que cabe na sua vida, no seu dia a dia, para você tomar uma decisão consciente que você possa controlar. Tá, eu vou almoçar hoje com uma amiga no restaurante italiano, então eu vou pedir um prato de espaguete. Sim, e depois acabou. E aí à noite, o que eu vou fazer? Então já arruma alguma coisa para fazer à noite. De preferência, alguma coisa que seja legal para você, que você não fique em casa na frente da televisão ou frustrada na frente do computador, porque tem que acabar um trabalho muito difícil e aí a sua ansiedade aumenta. Então você sai dessa situação de ansiedade, dessa situação de sofrimento. Se você vai ao cinema ou fazer qualquer outra coisa que vai distrair a sua atenção hoje à noite, então você pode, né, chegar até os seus 800, 900, as suas 800, 900 calorias de boa, porque a única e última coisa que você vai comer hoje. Lembrando mais uma vez que a hora que você estiver no seu peso ideal e estabilizada, não tem mais que tomar conta disso, porque tudo acontece automaticamente, como nós falamos agora há pouco, né? É uma coisa muito mal entendida também. Na hora que eu falo que é para fazer essas contas e ver o que cabe no seu dia ou não, a pessoa, mas eu vou ter que fazer isso até o fim da vida. Não. E faz rápido e acaba que esse negócio de vez chega ao seu peso ideal, passa pela fase da estabilização e resolve esse problema de vez na sua vida, né? Quanto mais a gente protela, quanto mais a gente sai do caminho, que a gente sai da linha, que a gente confunde os dois tipos de fome ou aquela ideia de que, não, mas foi uma festa, né? Agora eu posso. Quanto mais você sai da linha, mais demora para você chegar ao seu ponto, à sua meta, ao ponto que você quer chegar, né? Então, por isso que a gente vai continuar fazendo tudo hoje aqui e deixando uma vez mais claro. Hoje, meninas, vocês podem comer o que vocês quiserem, aproveitem e degustem cada pedacinho, cada garfada, de seja lá o que for. De preferência, comer conscientemente, aproveitando, degustando e sabendo que é aquilo que vai ser. Se você quiser dividir, né, o tanto de calorias, né, não sei, a Andréia sei lá, quanto você mede mesmo, Andréia? Andréia é maior que eu, mas deve ser isso também. Mais ou menos o que a gente precisa para sobreviver entre 1.200 e 1.300 calorias, né? E se a gente quer emagrecer, a gente tem que ficar para baixo disso. Então, umas 900 calorias mais ou menos. Aí você vê o que você pode fazer, como você pode distribuir esse tanto
Isso, em 78 é quase, então, 10, é quase 10 centímetros maior que eu, mas deve ser mais ou menos isso, né? Entre 1.200 e 1.300 calorias, o que a gente precisa para sobreviver. Então, para a gente emagrecer, a gente tem que ficar um pouquinho abaixo. Então, digamos, se você falar, tô de boa, consigo fazer alguma coisa hoje com 700 calorias, né? Então, você divide isso do jeito que você quiser no seu dia, do jeito que couber para você. Isso, gente, é uma questão que invoca muita responsabilidade, né? E autogerenciamento. Porque aí depois chegar no fim do dia, ai, Lília, como você é chata, meu. Você falou que podia, agora eu tô aqui com essa sensação. Aí isso já não é mais meu problema, né? Vocês têm que ver, todas as mulheres adultas capazes que dão conta de filho e de profissão e de mais um monte de coisa na vida. Então tome agora, no começo do dia, uma decisão inteligente, levando em consideração o seu tempo, onde você está, o que você tem na geladeira, o que você tem para comer, o que você vai fazer. Então já divide, fala, essa é a minha meta, é isso que eu vou fazer hoje. Não exagera, não coloca o sarrafo lá em cima para depois ficar frustrada se não conseguir. Então, uma coisa bem consciente. Tá, então vou parar 1 minuto, 2 minutos, pensar o que eu vou fazer, como que eu vou distribuir e que legal, nossa, hoje eu posso comer o que eu quero, eu tô num caminho muito legal, muito gostoso, onde eu não tenho que me privar disso. Por exemplo, hoje à noite eu vou sair com uma amiga, né? Então é bem provável que a gente vá a um restaurante italiano. Então, se fosse uma de vocês, assim, tá, então vou no restaurante italiano hoje, vai ter pizza, então você já se concentra. Eu gosto daquela pizza tal, quanto daquela pizza eu posso comer? Um triângulo daquele? Legal, que legal. Vou, fico super contente e não peço muito para não ter que jogar fora, mas se pedir e ultrapassar a quantidade que eu posso comer, manda voltar, gente. Vocês têm que ser mais importantes do que o latão de lixo, né? Então, se for assim, é a pizza? Então, legal, é a pizza. Se conecta com essa sensação de estar em paz com a comida. A comida não é uma coisa que vai te atacar, ela não te agride, você se descontrola, né? Então, obtenha agora o controle da situação. Pense no que você vai fazer hoje, como é que vai funcionar para você e escolha, sim, a melhor estratégia para você dar conta do recado e acabar o dia hoje com aquilo que eu escrevi lá no nosso grupo, com aquela sensação boa de gratidão. Consegui, tive um insight mais ou menos consciente de que é esse o caminho, eu consigo me controlar sim, né? Porque você se controlando, você controla a sua fome também, que é hoje o nosso tema da live aqui. Gente, ficou claro tudo que eu coloquei lá no grupo? Estamos todas no caminho certo, a minha pulseirinha aqui. E, gente, por favor, emagreçam. E vamos acabar isso, que senão eu vou sumir. Se eu continuar emagrecendo 1 quilo por dia para continuar fazendo esse negócio com vocês, a coisa aqui vai piorar, tá bom? Olha, mas tamo junta, eu tô passando aqui para vocês todos os segredos, a gente vai se ajudar, a gente vai se apoiar e ninguém vai ficar para trás, tá? Então todo mundo vai chegar sim ao final das 2 semanas com o peso que estipulou. E isso é um efeito muito mágico, porque você sabe que se você conseguiu isso, você consegue os outros também. E ao mesmo tempo, a gente vai se condicionando, fazendo todo dia um pouquinho, repetindo. Gente, a repetição é o mapa da mina. A gente repete todos os dias a mesma coisa, o mesmo hábito, e acaba virando um piloto automático. Beleza? Tá tudo lá no grupo. Qualquer questão que vocês tiverem, qualquer pergunta, coloquem lá, mas eu acho que já tá bem claro, né? Vamos que vamos, ficar todo mundo bonita e gostosa e até, né, a quinta-feira, onde nós vamos falar a respeito de coisas muito interessantes para vocês também, tá bom? Então, meninas, um grande beijo. Se não tem mais pergunta nenhuma, então vou encerrando por aqui e a gente se vê aqui no Instagram na quinta e vocês, meninas, logo logo lá no nosso grupo, tá bom? Um grande beijo e a gente vai se falando.